Olá! Nessa videoaula nós estudaremos um pouco mais sobre o patrimônio líquido das empresas no balanço patrimonial. Como nós vimos em aulas anteriores, o patrimônio líquido é calculado pela diferença entre o ativo e as obrigações da empresa. Ou seja, nós pegamos o valor do ativo, os bens e direitos, e subtraímos dele as obrigações que a empresa tem e chegamos então no patrimônio líquido dela. Se nós fôssemos colocar em uma figura, nós teríamos que, do lado esquerdo do balanço patrimonial, nós temos o ativo da empresa e do lado direito nós temos dois grandes grupos, Nós temos as obrigações, as dívidas da empresa, também chamadas de passivo exigível, porque as dívidas precisam ser pagas. Nós temos lá embaixo o patrimônio líquido. Tá? E eu faço aqui uma reflexão para vocês. Quais são os valores possíveis que nós temos para o patrimônio líquido? Vocês já pararam em algum momento para pensar se o patrimônio líquido ele sempre terá um valor positivo? Ou será que em algum momento a empresa pode ter também um patrimônio líquido negativo? Em quais condições será que o patrimônio líquido poderia ficar com um valor negativo? Bom, as situações possíveis para o patrimônio líquido são três. Ele pode ser um valor positivo, quando o ativo for maior do que o passivo exigível, ou seja, o valor dos bens e direitos da empresa é maior do que o valor que as dívidas que ela tem. Tá? Essa é a situação que geralmente nós observamos na empresa. Uma empresa, para ela ter uma boa condição, uma boa saúde financeira, ela precisa estar nessa condição. Porém, o patrimônio líquido pode também ter um valor negativo. Quando isso acontece? Isso acontece quando o valor do ativo for menor do que o valor do passivo exigível. Tá? Então, numa situação que o patrimônio líquido é negativo, o valor dos bens e direitos é menor do que o valor das dívidas que a empresa tem. Então, por exemplo, se a empresa vendesse todos os seus bens e recebesse todos os seus direitos, esse valor seria insuficiente para a empresa conseguir pagar todas as suas dívidas. Ainda assim, restaria um saldo lá de dívidas que não conseguiram ser pagas com todo o ativo que a empresa tinha. E, por fim, uma terceira situação para o patrimônio líquido é o chamado patrimônio líquido nulo, ou de valor igual a zero. Essa situação é bem rara de acontecer. O que pode acontecer é o patrimônio líquido ser próximo de zero, mas ser exatamente igual a zero é bastante raro. Mas qual seria uma situação de patrimônio líquido nulo? Quando o valor do ativo ele é igual ao valor do passivo exigível. Ou seja, o valor dos bens e direitos é igual ao valor das dívidas que a empresa tem. Se a empresa vendesse seus ativos, recebesse seus direitos, ela apenas conseguiria pagar as suas dívidas e não sobraria nenhum dinheiro para os sócios no fim aí das atividades da empresa. Bom, vamos ilustrar esses conceitos com alguns exemplos aqui que demonstram números, para o balanço patrimonial da empresa. Vamos supor o primeiro caso de patrimônio líquido positivo. Nós temos aqui que a empresa tem um ativo de R$50 mil, composto por bens e direitos do ativo circulante, e a soma desses subgrupos aqui é no total de R$20 mil, e no ativo não circulante, nós temos que a soma desses subgrupos de contas soma R$30 mil. E o que a empresa tem de dívidas? Ela tem dívidas no valor de R$10 mil no passivo circulante e dívidas no valor de R$5 mil no passivo não circulante. Então, o total de dívidas é R$15 mil. Como que nós calculamos o patrimônio líquido dela? Pegamos os 50 mil do ativo e subtraímos dele os 15 mil de dívidas, chegando a um patrimônio líquido de R$35 mil. Tá ok? Então, nesse caso hipotético, se a empresa vendesse os seus bens pelo preço que eles estão avaliados aqui na contabilidade e recebesse seus direitos pelos preços que
eles estão avaliados aqui também na contabilidade, e pagasse suas dívidas, sobraria para os sócios o valor de R$ 35.000 quando a empresa encerrasse as suas atividades. E uma situação que o patrimônio líquido da empresa é negativo. Bom, nesse caso aqui, a empresa tem um ativo de R$ 90.000, composto aqui no ativo circulante no total de 50 mil, e o ativo não circulante, os subgrupos de contas aqui somam um valor de R$ 40.000. E o que essa empresa tem de dívida? Ela tem 70 mil que vencem no curto prazo, em até 12 meses, no circulante, e 30 mil de dívidas que vencem no longo prazo, num período maior do que 12 meses, totalizando R$ 100.000 de dívida. Nesse caso aqui, como nós temos 90 mil de ativo e 100 mil de dívidas, nós temos que o resultado do nosso cálculo do patrimônio líquido vai ser um valor de menos R$ 10.000. Ou seja, se a empresa vendesse seus ativos, vendesse seus bens, recebesse seus direitos, ainda assim faltaria R$ 10.000 de dívida para pagar com o dinheiro que nós levantamos. Nesse caso aqui, numa situação como essa, a empresa está com sérios problemas financeiros. Ela provavelmente entrará em um processo de recuperação judicial ou até mesmo num processo de falência e liquidação. Dificilmente ela conseguirá, sozinha, sem uma intervenção financeira, recuperar a sua condição econômica e financeira. Uma solução para esse momento, né, que uma empresa esteja passando numa situação como essa, seria, por exemplo, os sócios investirem mais dinheiro para fortalecer a saúde financeira da empresa. Tá? Um detalhe importante. Como que uma empresa chega numa situação de patrimônio líquido negativo? Uma empresa chega numa situação como essa quando, ao longo do tempo, ela acumulou bastante prejuízo. Tá? Então, o que acontece é que ela foi acumulando prejuízos e, com isso, ela não conseguiu gerar lucro para pagar as suas dívidas e, com isso, as dívidas foram crescendo numa proporção muito grande ao ponto delas serem maior do que o ativo da empresa. Por conta disso, existe uma regrinha na contabilidade que é apresentar de forma separada o valor do capital social, que é aquele dinheiro que os sócios investiram na empresa e que está apresentado lá no contrato social de fundação da empresa, e separar também o valor de prejuízos acumulados que acontecem ao longo do tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, nós, por exemplo, poderíamos ter que o capital social é de R$ 50.000 e os prejuízos acumulados que a empresa teve ao longo do tempo foram no valor de R$ 60.000. Somando esses dois aqui, nós chegamos ao valor de menos 10 mil. Tá? Então, sempre que a empresa tiver prejuízos acumulados ao longo do tempo, nós devemos apresentar esses prejuízos de forma separada do capital social. Nós devemos apresentar em uma conta específica chamada prejuízos acumulados. Tá? E essa conta, o valor dela, somado com o capital social, é que ela vai gerar o valor do nosso patrimônio líquido. Ok? E uma situação de patrimônio líquido nulo. Bom, nesse exemplo aqui nós temos o ativo de 50 mil e o total de dívidas também de 50 mil, sendo 10 mil no curto prazo e 40 mil no longo prazo. Isso faz com que o valor do ativo seja igual ao valor das dívidas, dando para nós aqui um patrimônio líquido igual a zero. Tá? Detalhe, para uma empresa chegar numa situação em que o patrimônio líquido é próximo de zero, também deve ter acontecido prejuízos acumulados em períodos anteriores. Tá? E se existiram prejuízos acumulados em anos anteriores, nós devemos apresentar eles no subgrupo de patrimônio líquido, de forma separada do capital social. Então, no nosso caso hipotético aqui, o capital social era de 50 mil e a empresa até o momento acumulou prejuízos no valor de 50 mil, o que faz com que o patrimônio líquido seja igual a zero. Novamente, uma empresa que está numa situação
em que o patrimônio líquido é próximo de zero, ela está em uma situação financeira muito delicada. Ela provavelmente precisará de uma intervenção financeira, né, os sócios investirem mais capital para ela se reorganizar financeiramente, senão provavelmente ela entrará em um processo de falência ou ter que liquidar, fechar suas portas. Ela provavelmente irá quebrar. Tá ok?